Bom, nas últimas vezes que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui meditando acerca da Palavra de Deus, o Senhor tem nos dado a direção de pensar um pouco sobre a questão do humanismo. E nós tratamos da primeira vez então sobre... Está aqui o diabo que não me deixa mentir. Depois nós falamos sobre o cristianismo denorex, que parece bastante, mas não é. E hoje a gente está querendo dar sequência um pouco neste assunto. E gostaria de ler com vocês então o capítulo 2 de Gênesis, do 25 até o 3:10. Você lê para a gente, Manuel? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É o 10. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse é um texto muito precioso, que tem vários significados, mas que fala também deste sentimento que veio fazer parte do ser humano depois da queda, que é a percepção de que o tempo inteiro eu estou devendo. É uma percepção de inadequação imensa. O homem e a mulher, depois da queda, se esconderam. Se esconderam de Deus, porque se perceberam como inadequados diante de Deus. Pessoas que Deus não poderia amá-las, tais como elas se perceberam, Adão e Eva. Desta maneira que eu sou, desta maneira que eu me percebo, que eu existo, Deus não me irá aceitar. Deus não poderá me amar. Então, a primeira realidade que eu busco é a fuga de Deus. Eu preciso fugir de Deus. E em segundo lugar, eu produzo então algo que possa tornar a minha aparência, ou que possa pelo menos esconder a minha realidade e torná-la mais palatável, torná-la mais acessível, mais fácil para as pessoas. Então, com relação às pessoas, eu tomo uma máscara, eu tomo uma tanga, como o texto vai dizer, e com relação a Deus, o ser humano passou a fugir de Deus, porque ele se entendia como alguém que não poderia mais ser amado por Deus, e que também não poderia mais ser aceito nas relações, tendo em vista a vergonha de si.
Não posso ser aceito desta maneira. Se você analisar a história humana, se você analisar a sua história, você e eu vivemos sofrendo o tempo inteiro a pressão desta realidade, da necessidade de ser aceito, mas o medo de ser rejeitado. E você e eu, então, basicamente, a sociedade ela é montada, estruturada em uma relação onde eu uso máscaras. Eu procuro usar uma máscara que faça parte da microcultura que eu estou inserido. Dentro do contexto que eu estou inserido, eu então coloco a minha máscara de maneira que eu possa ser mais aceitável dentro daquele contexto. Então, se o contexto ele é religioso, eu coloco a minha máscara de religioso e vou para esse contexto buscando o mínimo de aceitação, de parceria, de amor. Mas de fato eu não encontro esse amor, porque esse amor só chega até a minha máscara. Ela não consegue transcender esta imagem que eu preparei para mim mesmo, para poder ser aceito por você. E também a minha relação com você não se dá, porque eu sei que o que está diante de mim não representa você, não pode ser você, porque talvez se você for o que você é de fato, talvez eu não queira andar com você, talvez eu não te queira nas minhas relações, talvez eu não te queira na minha casa. Este foi o grande mal que se instaurou na queda. Nós abraçamos a mentira de ser quem não somos, porque não nos achamos amáveis. É impossível alguém nos amar como somos. Esta é uma das leituras que nós podemos fazer do texto de Gênesis. Mas o texto vai caminhar um pouquinho e vai dizer que quando a serpente se dirigiu à mulher, ela fez algumas perguntas à mulher. É assim que Deus diz? E quando a serpente coloca então em xeque o que Deus diz, a serpente diz que não era aquilo que iria acontecer, que o que iria acontecer de fato é que os olhos dos seres humanos seriam abertos, e eles seriam como deuses, conhecedores do bem e do mal. E a partir dessa sugestão da serpente, o texto vai dizer que a mulher olhou para o fruto e viu que ele era agradável, bom e desejável. E eu gostaria então que você gravasse na sua cabeça essas 3 características: agradável, bom e desejável. Nós precisamos entender, quando nós tomamos uma atitude, o que isto significa de fato. Então você guarde isso no seu coração, deixe isso aqui de ladinho, que nós vamos precisar disso daqui a pouco. Para você entender que às vezes a ação que você toma, a direção que você dá à sua vida, ela está comunicando algo. E muitas vezes o que ela está comunicando não lhe é explícito, é algo subjetivo, é algo que está oculto, escondido. Não é algo que você vai ver com facilidade. Você precisará de discernimento, de um discernimento espiritual aguçado talvez, daquilo que é um dom do Espírito, para entender, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o que você está abraçando, ainda que tenha a partir da avaliação humana, e é isto que o humanismo prega, algo que seja sustentado no homem, a partir de uma avaliação puramente humana, que chega à constatação de algo que é agradável, de algo que é bom e de algo que é desejável, não necessariamente tem referência no reino de Deus, ou muitas das vezes a implicação que tem disso produz em nós morte. Vocês guardem isso no coração de vocês. E agora nós vamos partir para um segundo texto. E o texto está em Mateus capítulo 3. Eu queria, Manuel, se você puder ler para mim do 1 ao 9. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías.
voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esta é uma outra cena. Quem é João Batista? Qual é a função de João Batista? De onde vem João Batista? Qual é o seu ministério? João Batista é filho de um sacerdote chamado Zacarias. E ele é filho de uma mulher chamada Isabel. E ela é descendente direto de Arão. Arão, todo sacerdote tinha que ser da tribo de Arão. E João está dentro de um contexto social, histórico, onde ele, ainda que manifeste ainda um ministério que tem a ver com aquilo que é transcendente, com aquilo que é divino, com aquilo que é de Deus, que tem referência em Deus, contudo, ele não está na via natural das coisas. Ou pelo menos na via oficial das coisas. João Batista exerce um ministério, mas se ele é filho de sacerdote, e se ele é descendente de Arão, o que ele está fazendo fora do templo? Porque o templo não seria o lugar legítimo de se exercer o seu ministério, o seu sacerdócio? Não seria o templo o lugar correto aonde este homem pudesse então exercer de maneira legítima a sua voz, o seu ministério, aquilo para que Deus o chamou? Mas isso não está acontecendo, porque o ministério de João Batista era um ministério que olhava para aquilo que era oficial, para aquilo que tinha legitimidade histórica, tradicional, cultural, mas ele havia visto algo que Deus o tinha chamado, vocacionado, para a partir do deserto. Por isso o texto vai dizer, voz do que clama no deserto. Ele não é a voz que clama no deserto, ele é a voz do que clama no deserto. Porque os homens podem fazer muitas artimanhas, os homens podem ter grandes planos, mas Deus interfere, quer queira, quer não. E ainda que houvesse um conchavo, ainda que houvesse algo político, humano, que conseguiu fazer existir algo chamado, que era para ser sumo sacerdote, ou seja, um contexto onde era para existir um que fosse o sumo sacerdote, porque sumo fala de um, existir mais de um. Isto comunica que havia um conchavo entre a estrutura do templo e o sistema político vigente. Ou seja, Roma havia se amalgamado com a estrutura política do templo. Ainda que eles tentassem manter alguma distância, contudo, eles se favoreciam desta relação entre o Estado e o templo. E João Batista, então, profetizava contra isso. E dizia que isto era errado. E dizia que o templo havia sido profanado. Mas João dizia isto do deserto. E então João está propondo um batismo de arrependimento. É necessário que
aqueles que se veem diante do reino de Deus, reconheçam então o seu pecado, o seu erro, e como manifestação pública deste reconhecimento do seu erro e do seu arrependimento, então venham as águas. E de repente João está batizando e muita gente está indo lá para ser batizada, mas muita gente. E de repente ele olha vindo um grupo, que também vem de forma numerosa, os fariseus e os saduceus. Ora, quem são os fariseus? Os fariseus você sabe muito bem quem é. Os fariseus são os legalistas, aqueles que zelam pela lei, aqueles que têm uma performance religiosa invejável, um padrão moral extremo. E os saduceus, quem são? Os saduceus, a grande maioria daqueles que pertenciam ao partido dos saduceus eram dos sacerdotes. Mas eles diferenciavam, eles tinham uma divergência, ainda que eles pudessem se unir, tendo em vista um objetivo comum, os fariseus e os saduceus divergiam em algo significativo. Eles divergiam no fato da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição. E os saduceus também não criam em anjos e nem demônios. Os saduceus tinham uma dificuldade grande em transcender. Mas olha que algo espantoso, pelo menos para mim. Como é que você está dentro de um ambiente que tem a sua razão de existir no transcendente, ou seja, no mundo espiritual, em Deus, e você faz funções, executa funções, realiza ritos, realiza cultos, mas você não acredita, ou pelo menos não crê de fato, na ressurreição, na vida da ressurreição, na transcendência, no mundo espiritual. Como você pode, então, exercer de maneira tranquila uma função que não condiz de fato com aquilo que você acredita? No final do século XVIII, um camarada chamado Schleiermacher, que é considerado um dos principais expoentes de uma teologia chamada teologia liberal, começou a questionar a Bíblia e mitificar tudo era um mito. Jesus também não, os milagres de Jesus não aconteceram historicamente falando. E eu tive um professor na faculdade que um dia ele chegou e falou assim, qual a diferença se Jesus existiu na história ou não? O que importa é a sua fé. Olha como isso parece interessante, né? A sua fé é muito pequena. Se para você, Jesus teve que existir historicamente. Não importa se Jesus existiu historicamente ou não, ele me dizia. O que importa é a sua fé. Ou seja, o que ele estava dizendo era o impacto que esta pretensa fé em algo que supostamente nem existiu faz na sua vida. Quais são as implicações dessa sua crença na sua vida prática? É isto que é importante. Por quê? Para o liberalismo teológico, o que é importante mesmo é a ética. Uma das coisas que eles valorizam é a ética. E também, quando você vai ver os legalistas, a principal questão para eles também é a ética. E eu respondi a esse professor, meu querido, a minha Bíblia diz. Eu fiz uma carta para ele, eu falei, não vou aguentar esse negócio não. Eu vou redigir um negócio, um texto e tal, e mandei para ele, respondendo, mas em suma eu disse no dia na aula, querido,
Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vamos comer e vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer, rapaz. É isso que minha Bíblia diz. E aqui está acontecendo o mesmo espírito. Estes camaradas não se importam de ir lá se submeter ao batismo de João, porque isso de fato para eles não significa coisa alguma. É mais um rito que eles vão cumprir dos vários que eles já cumprem na sua função, na sua atividade de sacerdote. Não tem nenhum significado. Os legalistas também estão lá. E João, na hora que vê esse grupo, diz o seguinte: raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Meu querido, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não tem nenhum valor para você. Isso aqui não tem nenhuma referência para você. Por quê? Porque precisa que algo aconteça de verdade, no seu íntimo, no seu coração. Se você quer vir aqui batizar, então arranque este nome de fariseu de sobre os seus lombos e receba o reino de Deus. Diga e anuncie de fato que há um erro, que há um equívoco da sua parte, do qual você está arrependido. Mas não venha aqui querer participar de uma realidade se isto não é verdade para você. E hoje, quando nós tentamos trazer para a nossa vida hoje, o que isto vem nos comunicar? As pessoas fazem uma leitura equivocada, pelo menos no senso comum daquilo que é teologia liberal. Acha que teologia liberal é aquele pastor que libera tudo. Não, pode fazer o que quiser. Isso é liberalismo teológico. Não, o liberalismo teológico tem um comprometimento muito forte com a ética, com os padrões comportamentais, com aquilo que você faz ou deixa de fazer. E quando a gente vai se atentar para a realidade, nós estamos abraçando o liberalismo teológico sem nos aperceber. E o que é, então, isto que tem referência tanto no liberalismo teológico quanto na religião legalista, que faz com que elas possam dar as suas mãos e andar juntas? O que é? É o fato de que o homem é o centro. O homem é o agente. É de que fé, viver pela fé, é balela. Viver de fato pela fé é balela, porque a lei depende do braço do homem para ser cumprida. E o liberalismo teológico diz que não há Deus. E se não há Deus, é lógico que isso não é dito nesses termos, mas quando você passa a ser a referência, como Silas Rocha pregou hoje de manhã, quando você passa a ser a referência do que é certo e do que é errado, é isso que você está dizendo nas entrelinhas: não há Deus. E agora eu quero voltar para aquela realidade que nós lemos lá em Gênesis 2, Gênesis 3. Porque quando você olha para algo que é bom, para algo que é desejável, para algo que é agradável, você precisa entender o significado do que você está fazendo. Você precisa entender o que está por trás da sua ação. Quando você abraça ou o legalismo, ou você como centro da ação divina, e como aquele que é responsável pela ação divina. A primeira coisa que você diz quando você toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não é algo ruim, meus irmãos. É algo agradável, é algo desejável, e é algo bom. Você está dizendo simplesmente que Deus é um mentiroso. Quando você quer ser um crente legalista,
você está dizendo: Deus é um mentiroso. Quando você quer viver pelas suas regras, você está dizendo: Deus é um mentiroso. Quando você está sendo a referência da sua vida, como um expoente aqui da teologia liberal, você está dizendo: Deus é mentiroso. Quando você está sustentando a sua relação com Deus a partir da sua ética, você está dizendo: Deus é mentiroso. Quando você está querendo ter uma vida de exemplo e se sustentar nesta vida de exemplo, na sua relação com os outros e na sua relação com Deus, e não pela fé, pelaquilo que Deus diz de você, você está dizendo: Deus é mentiroso. Porque foi isso o que a Eva disse quando ela tomou do fruto. E você está dizendo algo mais, porque quando você diz que Deus é mentiroso, você diz: Satanás é verdadeiro. Quando eu e você, como cristãos, queremos viver uma vida pautada em nós mesmos, nós estamos dizendo: Satanás é verdadeiro. Ainda que seja com coisas boas, com coisas agradáveis, com coisas desejáveis. Eu quero dar um exemplo aqui agora. Se nós, conversando com o Silas, ele me ajudou nisso, isso ficou muito claro para mim. Imagine que se nós pudéssemos lotar o Maracanã de pessoas, e disséssemos assim: vamos fazer 2 filas aqui. Uma fila do meu lado esquerdo e uma fila do meu lado direito. Eu queria saber de qual de vocês, aqueles que querem ser boas pessoas. Eu quero que nessa fila esquerda entre todos aqueles que querem ser honestos, todos aqueles que querem ser justos nos seus negócios, todos aqueles que querem ser fiéis às suas esposas, aos seus maridos, todos aqueles que querem ser bons pais, bons alunos, bons filhos. Eu gostaria que entrasse nesta fila aqui. Quantas pessoas você acha que entraria nessa fila? Quantos? Todos. Agora aqui do meu lado direito, eu gostaria que só entrasse nessa fila aqueles que querem levar um tiro na cabeça. Quantos entrariam nessa fila? Mas eu falei tiro na cabeça, meu irmão, porque não há crucificação mais nos nossos tempos. Mas é esta a chamada, a fila, que se você quiser ser cristão, que você deve entrar. Nós queremos a ética cristã, nós queremos os valores cristãos, nós queremos ser boas pessoas, mas nós não queremos morrer. Nós não queremos a cruz. Nós não queremos a cruz. Esse é o nosso problema, amados. O chamado do Evangelho é um chamado à morte, à crucificação com Cristo. A não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É chamado para aqueles que acreditam em milagres, para aqueles que acreditam na vida da ressurreição, que não têm medo da verdade de ser quem são, pecadores. Porque o sangue de Jesus Cristo é suficiente para vos purificar de toda iniquidade. Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. E não somente para isso, meu querido, para nos dar uma nova vida. Mas às vezes nós estamos envolvidos no ambiente da religião, estamos frequentando cultos, estamos servindo em ministérios, mas o que nós estamos acreditando mesmo é no liberalismo teológico, é nas regras. Não creio que Deus é competente para santificar o seu nome em mim.
Não creio no milagre de que Cristo vive em mim, de que não vivo mais eu posso falar isto, papagaiar isto. Porque também, como Silas falou hoje de manhã, a razão tem sido o meio que nós achamos que podemos nos apropriar das questões relacionadas a Deus. Você pode saber, e eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe, do começo ao fim, a doutrina. E ela é até lógica. Se eu disser para você assim, queridos, o problema é o seguinte, você pecou, Deus falou que quem pecasse morreria. Aí Jesus Cristo veio, você não podia pagar esse negócio. Ele morreu, mas quando ele morreu, ele te atraiu no corpo dele. Na ressurreição dele, ele te deu uma nova vida. Se você crê nisso, você morreu e você nasceu de novo, entendeu? Entendi. Mas, meu amado, se essa não for a sua experiência, se isto não for de fato uma experiência de fé, se isso não for visceral em você, não for verdade em você, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode andar com Deus. Porque Deus para você é uma ideia. Deus para você é uma religião. Deus para você é um apêndice. Deus para você é qualquer coisa. E eu sei o que você vai falar. Sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, pastor Alexandre, é muito duro. Está falando sem amor. O que é amor? O mundo que jaz em trevas viu uma grande luz. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas nascidos do próprio Deus. Jesus se colocou como a luz do mundo e se opôs a toda esta realidade que tem como centro você, que tem como ação você, que tem como foco você, e disse, não tem jeito, não tem jeito isso daí, isso está equivocado, vocês precisam morrer. Porque o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E outra, se você quiser salvar a sua vida, você vai perder ela. Aí sabe o que nós fizemos com ele? Nós falamos assim, duro esse discurso. Jesus cercou-se de algumas pessoas, que eram, entre elas seus discípulos, e disse, se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. E os caras falaram, é duro esse discurso. Esses pelo menos foram embora. Mas os outros, aqueles que amam as regras e aqueles que amavam o seu sacerdócio, preferiram matá-lo. Porque diziam que aquele não era um discurso adequado. Não era um discurso de amor. Agora eu lhes pergunto, Jesus amou? Sim ou não? Jesus ama você, meu tesouro. O Pai ama você. E Ele deu seu Filho unigênito para que você não pereça nesta mentira, onde você não pode ser quem você é, onde você é sustentado pelas regras, por essa máscara que você precisa vestir para ser aceito. Deus veio te libertar para o reino e te transportar para o reino do Filho do seu amor, aonde a vida de Jesus Cristo se manifesta em corpo de gente que morre, e é a vida ressurreta.
porque Deus ama. Eu sei que o discurso é duro, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você entenda que a razão desse discurso é o amor. Porque sabe o que é muito mais fácil para um pregador? É te colocar no centro, querido. Você quer ver vocês gostarem de um pregador? Quando eu falo vocês me perdoem, é a maneira de dizer. Deus sabe do coração de cada um. Mas quando eu falo da grande maioria da estrutura da igreja, todas as vezes que Deus enviou um profeta que falava duro, o profeta morreu. Agora, se eu colocar vocês no centro da ação divina, se eu propor para vocês a ética cristã, os valores cristãos, mas não dizer para vocês que vocês precisam morrer, está tudo bem. Isso é um discurso amor. Isso é o discurso do amor, daquele que compreende. Se você abraça o irmão, se você só... Mas, meus amados, aquele que nos ama de uma maneira inexplicável, disse que não há nenhuma condição para nós fora da cruz de Cristo. Que a única maneira de você e eu experimentarmos liberdade, vida, é se de fato você passar pela experiência do novo nascimento. E isto não está em você. Isto você não controla. Isto é a graça, é a misericórdia de Deus. É mediante a palavra da pregação que você está ouvindo. Se você, em nome de Jesus, for atingido por esta palavra e no seu coração algo acontecer de forma que produza em você arrependimento, vai e corra para o colo de Deus, para o colo do Pai e clame misericórdia. Eu falo isso para nós como igreja, porque nós precisamos às vezes dar uma parada e ver como nós estamos vivendo a nossa vida. E ver até que ponto os pressupostos que nós estamos tomando têm a ver com algo que comunica que Deus é mentiroso e que o diabo está certo. E isso que envolve essas realidades se apresenta como coisas boas, muitas vezes, como coisas agradáveis, como coisas legítimas. Mas Deus ama você, mas porque Ele ama você, Ele precisou matar você na cruz do Calvário. Porque Ele fala, eu não coloco vinho novo em odre velho, eu não coloco remendo de pano bom em pano roto, eu faço nova todas as coisas. Amor, meus amados, eu vejo na cruz do Calvário, quando o meu Senhor verteu todo o seu sangue por causa de mim. E eu creio que a sua palavra é verdadeira, porque não há nada em mim que possa satisfazer a santidade de Deus, a ética de Deus, os valores de Deus, porque a palavra dele me ensina assim. Mas eu creio que aquilo que a igreja chama de testemunho, Deus pode sustentar em mim. Ou Deus realiza um milagre na minha vida todos os dias. Ou então Deus tem misericórdia de mim. Ou Deus realiza um milagre todos os dias na sua vida. Quando você acordar, você olhar para o amor de Deus e dizer, Senhor, realmente eu não posso. Mas o Senhor tem planos de bem, não de mal, como foi lido o texto aqui. Senhor, o seu discurso é duro. Mas é o discurso da verdade, porque o amor não tem como existir a não ser no terreno da verdade e da liberdade. Eu sei que Deus ama você, mas tome cuidado. Você fala, não, mas isso comigo não acontece. Vamos olhar um texto? Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Silas usou esse texto hoje de manhã também. Pedro, um pouco antes de ser repreendido aqui, Jesus tinha feito uma enquete com os seus discípulos e disse assim, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Ah, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos profetas, ou até João Batista. E ele olha e fala assim, e vocês, o que vocês falam que eu sou? Aí se dirige aos seus discípulos. Então Pedro toma a frente e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Esta é uma afirmação esplêndida. Você olhar para um homem que está diante de você, um ser humano que você come com ele, que você vê-lo suar, dormir, acordar, e dizer assim: tu és o Deus criador do universo. Isso não é, para a razão humana, isso é impossível. Então Jesus fala: queridão, ó, aconteceu um milagre agora na sua vida. O Pai resolveu cochichar no seu íntimo, no seu espírito, algo tremendo. Você não poderia ter chegado a essa conclusão, ou ter chegado a essa conclusão. É Deus quem te revelou isso. Olha, agora vou dizer um negócio para você. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino de Deus, dos céus. Então vamos fazer o seguinte. Já que está entendido, e isso estou falando para nós. Agora eu vou pegar o caminho da cruz, eu vou para Jerusalém, porque importa que eu sofra na mão dos anciãos, dos sacerdotes, que eu seja morto, crucificado, e que eu ressuscite no terceiro dia. Pedrão, dê um abraço em Jesus. Chega aí. Chega comigo aqui. O senhor entende esse negócio de céu, esse negócio de, né? Mas aqui, a chave está comigo agora. Quem entende esse negócio aqui sou eu. Repreendendo, disse: de modo nenhum isso te acontecerá. E Jesus disse: arreda-te de mim, Pedro. Pedro. Porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro tinha acabado de ter uma revelação tremenda, mas estava, é aquilo que Paulo vai dizer lá em Gálatas: admira-me que tão depressa estejais passando para aquele que vos chamou para um outro evangelho. Vocês que começaram no Espírito, agora estão querendo terminar na carne. E Paulo está falando disso. Porque o final do capítulo, o final da carta aos Gálatas, vamos abrir esse texto, Gálatas 6. Tem um pessoal que acha que dá para apresentar boa aparência na carne. Gálatas 6. Do 11 até o 14. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Então, vamos devagar, Manel. Tem como pôr aqui também? Não. Olha o que o Manuel leu. Aquele dia eu falei que não tinha canetinha, alguém me deu a canetinha, ó, aqui, ó. Mas eu esqueci ela hoje. O irmãozinho chegou e falou: ó, irmão, toma aqui para você. Vede com que letras grandes. Paulo está querendo evidenciar algo aqui, certo ou errado? É grande. Vos escrevi do meu próprio punho. Ele não deixou nem o escriba fazer isso para ele, para não ter problema. Continua, Manel. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Todos é alguns. Ó, vocês vão falar que eu estou querendo imitar a Glenn aqui, eu não estou, viu, gente? Ó, todos os que querem ostentar-se na carne. O que é ostentar-se na carne? É dizer pro outro: gente, eu fumei uma maconha essa semana, eu roubei o cachorro quente. É isso? Ostentar na carne é o quê? Rapaz, eu estou cada dia mais impressionado com a minha performance. Hoje eu orei mesmo, 2 horas, diretão ali, o fogo caiu, olha, aleluia. Irmão, eu fui dar o meu dízimo, rapaz, mas eu estava já acostumado a esse negócio de 10, eu dei mesmo foi 20, porque olha, eu estou lendo tanta Bíblia, tal. Irmão, coma a Bíblia. Se alimente da palavra de Deus.
E você vai descobrir que não há espaço para ostentar na carne. Os que querem ostentar-se na carne, este vos constrange a vos circuncidardes. Ele quer que você faça igual a ele. Você precisa ser igual a mim. Você precisa fazer igual a mim. Por quê? Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Cruz é um negócio que a gente quer fugir, gente. Mas não tem como não. Se você quer ser filho de Deus, cristão, você vai ter que se render ao amor de Deus, e o amor de Deus passa por uma cruz. Continua. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar. Aqui a circuncisão é símbolo da lei, ou símbolo daqueles que cumprem a lei. Mas Paulo está dizendo, nem esses guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Continua. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Onde é que está a sua glória, meu amado? Está no seu desempenho moral, religioso, social? Tudo isso aí foi crucificado na cruz. A palavra de Deus fala, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Graças a Deus que Deus pôs um fim em mim. Mas nós não podemos falar muito disso com esta incisão. Nós precisamos ser mais politicamente corretos. Aliás, eu ouvi um cara dizendo que isso é uma contradição de termos. Que se é político não é correto, se é correto não é político. É isto. Cruz. E cruz mesmo. É o amor de Deus. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E como que se dá a vida então do regenerado? Como se dá a vida do crente? 2 Coríntios 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você crê em milagres? Ou você só conhece a doutrina? Você crê que Jesus Cristo habita em você? Você crê que o próprio Deus pode manifestar a vida dele neste seu corpo? Como que é a vida do crente? Levando sempre. O que é levar sempre? Esta consciência de que você não pode, mas aquele que é tudo em todos habita o seu coração. Aquele que é capaz de completar a obra que ele começou na sua vida. Aquele que é capaz de santificar você. De trocar o seu coração de pedra. De pôr em você um coração de carne, de arrancar o seu espírito velho, colocar dentro de você um espírito novo, e colocar o espírito dele para habitar em você, e fazer com que você ande nos estatutos dele, e os observe. É ele que opera. Você crê? Então leve sempre. O morrer. O que é levar o morrer? Levar o morrer é dizer assim, Deus é verdadeiro. Eu não posso. Eu não consigo. Mas eu vou andar em direção a isto, porque a palavra de Deus assim o diz. Como é que eu vou amar meu inimigo?
Você tem uma maquininha aí, um curso de ensinar a gente a amar inimigo? Tem ou não? Eu preciso, Senhor, tá ali o meu inimigo. Não é você não, viu? Tá, vou voltar para lá. Tá ali o meu inimigo. Senhor, eu vou andar em direção ao amor pela fé. Eu não posso amar, mas manifesta a tua vida em mim, Senhor. O Senhor me chama a isto. O Senhor me chama a amar. Mas antes, eu preciso levar o meu morrer. Para que quando o amor brotar no meu coração, eu não me sinta jactancioso, presunçoso, dizendo, olha como eu sou fera, eu sou um crente que ama. Aí o irmão chega para você, rapaz, eu estou com um problema lá com meu cunhado, com a minha sogra. Como assim, você não ama eles? Mas Jesus mandou amar. Você é desobediente? Você é crente, não? Você não nasceu de novo? Aí lá vai o irmão com um saco de Votorantim nas costas, uns 10 nas costas, vamos embora para casa. Sabe, saco de cimento? Aqueles lá assim, ó. E você acha que você pode. E você presume que você pode. E Deus está dizendo, não pode. Se você comer, você vai morrer. Levando sempre e por todo lugar o morrer de Jesus, para que um milagre aconteça na sua vida aqui e agora. Um milagre maior do que um defunto levantar aqui e agora. Para que a vida de Jesus se manifeste. Vivo não mais, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, na história, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, amados. É isso que você quer para a sua vida, amado? Você pode recusar isso aí, você pode querer ser um crente ponta firme, você pode querer entrar na fila da esquerda. Fica à vontade. Mas nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E a razão dessa mensagem é o amor. É o amor. Pai amado, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Aqui está a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Opera na nossa vida pela Tua palavra. Senhor, dá-nos fé para crer que a Tua palavra é verdadeira. Dá-nos fé, Senhor, para crer que o que o Senhor diz a respeito de nós é verdadeiro. Livra-nos, ó Pai, de confiar no nosso braço, Senhor, como a Tua palavra já nos ensina. De confiar na nossa sabedoria, Senhor. Mas, Pai, dá-nos a ousadia e a fé de crer na loucura da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Que diz que aquilo que nós não podemos ser, Deus veio ser em nós. Que o nosso velho homem foi crucificado, Senhor. E que nós somos novas criaturas, novas pessoas, que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Isso é matéria de fé, Senhor. Isso é obra do Teu Espírito em nós. Mas em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja. Fala aos nossos corações e que nós possamos ver nesse discurso, Senhor, o amor do Senhor por nós. Nós Te amamos, nós dependemos de Ti, tem misericórdia de nós. Faz de nós atalaias, pessoas que anunciam, Senhor, esta verdade aos irmãos, com graça, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br.
Graça e paz.